E Mas eu aí já... Pronto. Aí, Marli, eu acho que já está gravando já, tá? Então, vamos lá. Então, vamos fazer nossa prece, vamos elevar nosso pensamento em Deus, colocar nas mãos de Jesus todos os problemas, todas as dificuldades que nós enfrentamos na vida, porque reconhecemos, Senhor, que esses são desafios que nos são colocados para que a gente possa escolher o melhor caminho, amadurecer mais com eles, tornarmos criaturas mais confiantes nos desígnios de Pai, porque temos o reconhecimento de que todos nós fomos criados para o bem, para a luz. É que muitas vezes, Senhor, nós ainda nos equivocamos, nós ainda, como crianças birrentas, nós ainda escolhemos no caminho mais difícil. Mas, mesmo assim, nós nunca somos abandonados pela sabedoria divina, que sempre coloca no nosso caminho pessoas e anjos que possam nos ajudar em determinado momento. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos e pedimos que as suas luzes nos envolvam, ajudando-nos na compreensão, na assimilação dessas lições, que com certeza nos tornará criaturas melhores, principalmente mais esperançosos e confiantes nos seus desígnios, Senhor. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade que nos dá e que a sua luz nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, nós vamos, então, dar continuidade ao estudo do capítulo 5, né, do livro Há 2000 anos. O título deste capítulo é Nas Catacumbas da Fé e no Circo do Martírio. Nós vimos aqui na primeira parte, que a Alexandra nos trouxe na aula passada, o que é o início desse capítulo, né? Nós já sabemos aqui que a Calpurnia já desencarnou, que a Calpurnia teve aquela conversa com o senador e que alerta o senador, né, da inocência da amiga. Ela mesma começou já a aceitar aqueles ensinamentos do Cristo que a Lívia passava para ela. Então, o senador se convenceu realmente disso e estava disposto a fazer uma homenagem à Lívia, né? Ele, então, iria receber uma homenagem e o plano dele era, após ele receber a homenagem no Senado, depositar aos pés da Lívia aquela homenagem que ele iria receber, e como um gesto de reconciliação. E a Lívia, na noite anterior, né, ela teve um sonho onde ela percebe a presença do Simeão e que alertando que estava chegando o momento dela realmente, do martírio, né, do sacrifício dela, e pede a ela que ela se alegre, né, ele regozije com isso, alegre-se com isso, né, porque estava chegando o momento dela provar realmente essa crença ao Cristo. E aí, nessa primeira parte, né, ela confidencia com a Ana, amiga, né, dizendo que ela percebeu uma mudança de comportamento no marido, no Públio, e que ela via ter um carinho, né, mas que ela reconhecia que já estava tarde demais para um recomeço para ele, porque ela reconhecia realmente que o fim dela estava próximo. Palavras essas que foi assim, a Ana tentou dissimular, né? Falou, não, ainda tem muito tempo, né? E a Ana também disse a ela, olha, hoje à noite vem um apóstolo lá da igreja de Pedro, né? E nós vamos nos encontrar com ele. Então, elas combinam de ir para as catacumbas, onde... O que eram essas catacumbas? Era o local onde os primeiros cristãos romanos eles se refugiavam para estudar, para falar dos ensinamentos do Cristo. E por que nesse local? Porque era meio reservado e não era permitido agrupamento, reuniões
as leis romanas não permitiam. Então, eles iam para esse lugar mais afastado, mais escondido, porque a única reunião que era permitido pelos romanos eram os sindicatos, né? As sociedades funerárias. Então, nessas catacumbas, além, tinha, vamos dizer assim, não sei que nome dá, mas vamos dizer, aquelas gavetas onde ficavam enterrados os mortos, os romanos, né? Mas tinha um salão grande onde as sociedades funerárias costumavam se reunir. Então, eles aproveitaram também esse espaço para os primeiros cristãos aproveitavam esse espaço para se reunir, para trocar, vamos dizer assim, estudar conhecimentos da lei do Cristo. E nessa noite chegaria um apóstolo com o nome João, João de Cleófas. Ele iria, vamos dizer assim, estudar, né, trazer ensinamentos do Evangelho do Cristo. E as duas, então, combinaram de ir. Assim, elas vão nesse encontro. Nesse encontro, esse João de Cleófas comunica, né, que ele estava vindo diretamente por recomendação de Pedro, e que ele veio preparar aqueles cristãos para o sacrifício, para o martírio. Inclusive, ele se incluía também, né? E ele faz também uma profecia, né, da destinação de Roma, do Senado, do Fórum, que tudo ali se transformaria em cinza, né? Em vermes, aqueles soldados armados, tudo se rastejaria, né? Toda aquela honra, toda aquela pompa se transformaria em cinza e nada. E então aquelas mensagens comoveu bastante aquelas pessoas que estavam ali, que, de acordo com Emmanuel, é em torno de umas 200 pessoas, eram até bastante, né? Porque ele fala 200, né? Então, a gente calcula que tem mais ou menos umas 200 pessoas, na sua maioria mulheres, né? Enfim, não, nessa parte aí que nós terminamos, é a primeira parte deste livro, desse capítulo, né? Onde nós vamos, então, dar continuidade. Eu vou começar a ler, aí a gente vai fazendo um comentário. Eu gostaria também da participação de vocês. Hoje nós estamos em pouquinho, aí estou vendo só, somos em 4, ótimo, cada um vai falar um pouquinho. Não tem desculpa. Então, vamos lá. Depois das profecias singulares e dolorosas, que encheram todos os olhares de clarões indefiníveis de alegria interior, na antevisão do glorioso reino de Jesus, João foi consultado por numerosos confrades a respeito de vários assuntos de interesse geral para a marcha e desenvolvimento da nova doutrina, tal como acontecia nas primitivas assembleias do cristianismo nascente, e a todos atendia com as mais francas expressões de bondade interna. Então, começou-se lá, né, uma reunião, consulta, porque, afinal de contas, ele estava vindo justamente lá da igreja de Pedro, da Antioquia. Então, eles tinham curiosidade para saber qual rumo, né? Mesmo sabendo que eles já estavam caminhando para encontrar o reino de Deus, né? Continuando. Interpelado por uns dos presentes quanto ao motivo da sua alegria radiosa, quando as revelações do Espírito Santo anunciavam tão grandes provações e tantos padecimentos, o generoso emissário respondeu com sublimado otimismo. É aquilo que acho que a Alexandra até abordou um pouco isso aí, né? Como que podia sentir alegria sabendo que estava sendo encaminhado para a morte, né? Que alegria! Como que ele podia... como é que, diante daqueles anúncios tão pessimistas, tão cruéis, né, de uma morte, de um sacrifício, como que ele podia realmente ficar alegre? Aí o que responde o João de Cleófas? Sim, meus amigos, não podemos esperar senão o sagrado cumprimento das profecias anunciadas, mas devemos considerar com júbilo que, se Jesus permite aos ímpios a realização de monumentos maravilhosos, como os desta cidade suntuosa e apodrecida, que não reservará ele, na sua infinita misericórdia, aos homens bons e justos
na claridade do reino de Deus? Não, nas claridades do seu reino? Então, na verdade, o que ele está dizendo? Ora, aqui me fez lembrar aquela passagem do Evangelho, né, que ele fala, Jesus fala para que não inquieteis pelo dia de amanhã. Se Deus olhar, ele fala até aquela passagem poética, olhar os lírios do campo, eles não ceifam, não faz nada, e Deus os protege, por que não vai proteger vocês, que estão acima do reino animal, do reino mineral? É como ele estivesse dizendo, olha, se essa cidade apodrecida, Deus permite que eles construam monumentos e fazem grandes coisas, por que não? Que amparo? Como que ele vai deixar desamparado vocês que estão do lado certo da história? Vocês que escolheram o lado comum, vocês que escolheram a porta estreita. Né? É aquela velha história da parábola dos talentos que a gente sempre pergunta, mas por que ao final aquele senhor retira aquele único talento que aquele moço que enterrou tinha e dá para o outro que tem mais? A gente pode até pensar assim, puxa vida, parece até uma coisa, ele já tem bastante, ainda ganhou mais um, mas é isso mesmo, quando nós escolhemos o melhor lado da vida, com certeza é aquilo, Cleide, que nós estávamos conversando. Os problemas existem nas nossas vidas, todos nós. Mas quando nós, vamos dizer assim, encaramos essas dificuldades com otimismo, enxergamos que é um momento passageiro, um momento de espera, fica mais leve, não fica? Fica mais fácil de a gente carregar. Então, por quê? Quando a gente começa, diante da dificuldade, lamentar, chorar, reclamar, espernear, o fardo fica mais pesado. Porque, além do problema que já existe, nós ainda colocamos dentro dele o pessimismo, o desânimo, às vezes até a blasfêmia contra Deus, porque eu, né? Muitas vezes a gente pode... Então, a gente torna o fardo mais pesado. E ao passo que, quando nós colocamos, por exemplo, como no caso aqui, ele pedia para eles ficarem alegres, regozijam-se, alegram, porque chegou o momento em que vocês serão acolhidos no reino de Deus. Puxa, então essa visão, mesmo naquele momento difícil, porque era uma dor que eles iam passar, como nós vamos ver mais adiante, mas era um momento muito curto, muito rápido, muito efêmero por aquilo que eles esperavam, por aquilo que era esperado para eles. Então, quando ele fala que, olha, se até Roma, toda apodrecida, recebe o amparo divino, por que não vocês? O que não fará o Senhor por vocês? Estão do lado certo, por vocês que escolheram o caminho estreito, não o caminho largo da perdição, como diz aquela passagem do Evangelho. Então, vamos lá, gente. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Se não, continuemos. Aquelas respostas consoladoras caíram na alma da numerosa assembleia como um bálsamo dulcificante. Palavras de amor e saudações afetuosas eram trocadas entre todos, com as mais doces demonstrações de júbilo e fraternidade. Lívia e Ana tinham um clarão de alegria íntima a lhes brilhar nos olhos calmos. Então, a gente vê assim, que realmente ali parece assim, que havia uma proteção muito grande, né, que dava aquele conforto para aquelas almas ali, né, que era um clima de fraternidade que a gente percebe aqui, né? Ao fim da reunião, todos se levantaram para as preces singelas e espontâneas das primitivas lições do cristianismo em fontes puras. A voz do emissário de Antioquia ainda uma vez se fez ouvir brilhante e clara. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de misericórdia. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Cleide, Cleide, você pode fechar porque tem um cachorro, acho que latindo. Você pode fechar? Tá, vou fechar.
Obrigada. Ela saiu, coitada. Ela saiu, coitada. E aí? Foi fechar e apertou coisinha errada ali. Bom, tomara que ela volte. Os cachorros não dão sossego, né, Marli? É verdade. Bom, vamos lá. Ela já voltou. Ótimo. Todavia, neste instante, a palavra meiga e comovedora foi abafada por sinistro tinir de armaduras. É aqui, Lúculos, Lúculos, gritava a voz estentória do centurião Clódio Varros. Cada nome, né, gente? Mas é grego, né? Da descendência meio grega, né? Que avançava com seus numerosos pretorianos para a massa atônita dos cristãos indefesos, constituída na sua maioria de mulheres. Alguns crentes mais inflamados começaram, então, a apagar as tochas, provocando as trevas para confusão e tumulto. Mas João de Cleófas descera da tribuna com a sua figura radiosa e impressionante. Gente, nós vamos ler em seguida, eu achei muito interessante esse texto que me caiu, né, que a Simone separou aí para a gente, porque eu percebi que Emmanuel resgata vários ensinamentos do Evangelho. Achei muito bom isso, muito interessante para a nossa reflexão. Vamos ver nesse caso aí, na sequência, olha só. O que ele fala, João? Irmãos, gritou com voz estranha e vibrante no seu apelo, como que saturado de extraordinário magnetismo. Gente, a Alexandra nos trouxe isso, a gente percebeu que ele era um médium bem potente, né? Ele tinha essa capacidade. Então, quando ele diz aqui do extraordinário magnetismo, ele tinha uma força moral, né, que ele também atraía para si, com certeza, a companhia de espíritos que estavam ali, vamos dizer assim, a acompanhar aquele movimento e amparar aqueles primeiros cristãos que estavam caminhando para o martírio, né? Então, o que ele diz? Irmãos, recomendou o Senhor que jamais colocássemos a luz sobre o alqueire. Não apagueis a claridade que deve iluminar o nosso exemplo de coragem e de fé. Olha aqui, essa é uma passagem do Evangelho, né, que está relatada no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 24, que nós não devemos colocar a luz, né, embaixo do alqueire, e sim para que ela ilumine. Quando ele diz aqui, né, eu vou até pegar aqui, ó, Mateus, né? No Mateus, capítulo 5, versículo 15, diz assim: ninguém acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire. Ponha, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Aí eu quero fazer uma pergunta. Qual que era essa luz que o João estava dizendo para que fosse colocado acima? O que vocês acham? Que luz é essa? Alguém? Marlice, me desculpe, mas eu não ouvi o que você perguntou, porque me interromperam aqui. Não sei se as meninas querem responder. É o seguinte, bom, você lembra dessa passagem do Evangelho que Jesus diz, né, para se colocar a luz sob o alqueire, não embaixo, mas em cima, para que todos que estão naquele ambiente, na casa, ele até refere-se, todos que estão na casa possam ver aquela luz. A minha pergunta é o seguinte: que luz é essa que o João está se referindo nesse momento àqueles cristãos? Que eles tivessem fé naquele momento, porque era o testemunho deles. Exato, exatamente. Também não poderia ser o conhecimento, Marli? Nesse exemplo específico que você acha do João aqui? Não, porque a luz, tudo que a gente adquire, vamos dizer assim, em conhecimento, a gente não deve abafar, né? A gente tem que
Não pode colocar embaixo do alqueire, né? A gente tem os ensinamentos, o conhecimento, tudo que é para a evolução, né? Então, eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. Exatamente, Simone, tem esse aspecto, mas eu queria, assim, trazer nesse exemplo específico. A Cida falou uma coisa, né? Realmente, a luz que o João queria, porque o que aconteceu? Quando entrou os soldados, o que as pessoas começaram? Alguns tentaram apagar as luzes, as tochas, para ficar o escuro e criar uma confusão, talvez fugir, enfim. E o que ele fala? Não, 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 sim, não, não, irmãos, não vamos fazer isso, não. Vamos lembrar que Jesus falou que nós temos que colocar a luz. Qual que é a luz a que ele se referia? Ali embaixo está, no finalzinho do parágrafo. O exemplo de coragem e fé. Essa era a luz que, no momento, precisava ser colocada. Por quê? Porque nós vamos ver, no decorrer da leitura, e talvez da história da evolução do catolicismo, não, do cristianismo, nós vamos ver o quê? Que esses primeiros exemplos, apesar de ser dolorosos e cruel, começaram a chamar a atenção. Porque quem era esse povo que ia para o martírio cantando? Quem era? Que fé era essa que essas pessoas tinham? Que eles iam cantando, gloriando, olhando para o céu, em vez de se revoltarem. Então, essa era a luz da coragem e da fé que serviria para exemplo. Aquilo que você falou, Simone, o conhecimento não pode ser guardado para a gente. A gente não... eu sei, para mim, pronto. Não, eu preciso passar através do exemplo, através da palavra. E era isso exatamente que ele pedia. Não vamos apagar as luzes, não. Nós vamos cumprir essa profecia do martírio, porque através do nosso martírio vai ser chamada a atenção. Muita gente ficava se perguntando, mas que povo é esse? Que fé é esse? Que amor é esse que essa turma vai para a morte, assim, cantando? Relata a história do cristianismo, que os primeiros cristãos, às vezes, entravam na arena cantando, orando. Quer dizer, quem que é esse? Que fé que é essa? Então, começa a despertar a atenção das pessoas. Era isso que ele falou, não, vamos, ao contrário, vamos colocar a nossa luz, a nossa coragem aqui. Oi, diga. E quando, sempre que eu fico assim pensando nesses cristãos cantando, né, tal, no martírio, eu penso assim que deveriam ser pessoas, né, espíritos encarnados, que deveriam assim ter uma noção muito grande, um conhecimento, uma noção, uma expectativa muito grande da vida espiritual. E aí entra a fé, realmente, né? Essa crença é como se eles absorvessem esse entendimento de forma mais fácil do que aqueles que não, né? Que não tinham adquirido esse ponto de evolução, de progresso. Porque, veja, para a pessoa considerar que ela vai passar por um martírio, uma dor, às vezes física, né? No corpo físico, terrível, né? No caso, eles iam ser comidos por leões. Então, imagine você ter que enfrentar uma situação dessa, né? Sem achar que tem alguma coisa muito melhor para vir depois, né? Sim. Como que ficaria? Se você não tiver esse esclarecimento, essa ideia, essa fé, né? Como que você vai encarar, né? Aquilo que você falou, os problemas a gente tem que encarar eles menores, não é? Em função de uma crença, de uma fé que a gente sabe que tudo está melhorando, tudo vai progredir, né? Se a gente se apegar à parte ruim, a gente só vai ver leão, né? Querendo comer a gente, né? Nós só vamos enxergar os leões do martírio. E nós temos que enxergar a vida do espírito, né? A vida espiritual, o que a gente pode alcançar, né? Uhum. A gente sabe, gente. A gente sabe que esses cristãos, eles já eram espírito, vamos dizer assim, acima da média, da maioria daqueles espíritos da época, né? A própria Lívia, né? Aqui o relato
a gente percebe que o Emmanuel diz que a Lívia estava acima, por exemplo, do próprio amor da vida dela, que era o Públio. Ela estava acima. E como é a Ana, que era uma escrava, a gente sabe também, apesar de não ter nenhum relato, mas que era um espírito mais evoluído, fiel, né? O próprio Simeão. Enfim, a gente sabe que naquela época também, apesar de ainda estar a barbárie falar mais alto, mas havia um número de espíritos, talvez até para fazer realmente esse trabalho de convencimento, né? De ajuda ao Cristo para que a sua mensagem se propagasse, né? Então, esses aqui, a gente sabe que ali, né, vamos dizer assim, eram espíritos que, não sei, né, se eu estou falando bobagem ou não, mas talvez espíritos que vieram realmente com esse propósito de fazer, de dar esse exemplo, né, para que o exemplo deles se perpetuasse através dos tempos. Né? Quer dizer, um exemplo não para o momento apenas, mas que servisse de exemplo para a propagação, para dar continuidade àqueles ensinamentos do Cristo, para que não morresse apenas um grupo restrito, né? E sim se propagasse para a grande maioria, para a massa, para a população realmente. Né? Eu acredito que tenham sido espíritos que realmente tenham vindo. Isso eu estou falando minha opinião particular, viu, Marli? Opinião da Marli. Eu nunca li assim nada, mas acredito que são espíritos realmente que vieram com essa missão específica. Então, vamos lá, gente. Então, nós vimos aqui que a luz, né, que ele queria que aquele grupo ali colocasse era a luz da coragem, a luz da fé, né, para que iluminasse a todos. Né? Então, vamos lá. A esse tempo, os 2 centuriões presentes já haviam articulado as suas forças em comum, organizando os 50 homens que tinham vindo sob suas ordens para a hipótese de uma resistência. Então, a gente vê que não era um grupo grande, né? 50 soldados ali. Né? Viu-se, então, o apóstolo de Antioquia caminhar com desassombro sob o pasmo silencioso dos presentes, dirigindo-se a Lúculos Quintílios, estendeu-lhes os braços pacificamente e solicitando com empenho: Centurião, cumpre a tua tarefa sem receio, porque eu não vim a Roma senão para as glórias do sacrifício. Olha só, gente, a força disso. Né? Ele falou, não, cumpra-se aquilo que tem que ser feito. Né? O preposto do império não se comoveu com essas palavras e, depois de brandir, né, de agitar ao rosto do missionário os copos da sua espada, em 2 tempos amarrou-lhe os braços, impossibilitando-lhe os movimentos. Gente, copos, eu falei, quando eu li isso aqui, eu falei, copos da espada, não tem a espada não tem aquele lugar onde a pessoa segura, empunha, né? Normalmente ela tem uma proteção para a mão, no formato mesmo de uma taça, que fica assim, emborcada na direção da mão, aquilo que chama copo, né? O copo da espada. Vamos lá. 2 jovens crentes dando lado. Oi? Posso só te interromper? Ó, eu comecei, viu? Comecei a interromper, gente. Ó, deixa eu te falar, me passou aqui um negócio que eu fiquei pensando. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Um negócio que eu fiquei pensando, por exemplo, esses espíritos que iam ser, como ele tinha a noção, um espírito esse João de Cleófas, ele tinha a noção de que ele tinha que passar por essa expiação, por essa morte. Provavelmente, às vezes, foi um espírito que pediu, né, para passar por tudo isso. Não é verdade? Quanto mais esclarecido o espírito, a gente sabe que eles fazem tudo isso. Então, olha o tamanho da aceitação dele, é como se ele já soubesse de tudo, né? Assim, esse planejamento, né, que a gente faz, aquele planejamento reencarnatório, um espírito desse já sabia, né? Você lendo aqui foi me passando isso na cabeça.
Então, assim, é como se fosse algo muito natural, né? O que para nós uma doença ou pensar às vezes, né, na morte nos dá um temor, ai, mas como que eu vou morrer e tal, para onde que eu vou, né? Nos dá um temor. Eu acho que num espírito esclarecido como esse, a forma de ver é totalmente diferente, né? Então, foi o que me passou aqui, eu falei, eu acho que vale a pena a gente comentar às vezes, né, Marlene? Isso é ótimo. É encarado de uma forma muito natural, né? Não é uma coisa, um absurdo, não, é natural. Então, a morte é um estágio natural, né? Então, havia necessidade deles passarem por aquela situação, né? O cristianismo, para se fazer realmente visível, valorizado, precisava passar por isso. A gente tem que ver que a prática dessas reuniões, nesses estádios, com morte, com gladiador, era uma coisa muito comum. E tinha uma multidão de gente, né? Nós vamos ver daqui a pouco, Emmanuel vai descrever os círculos máximos, né? Onde reunia essa... Era um lugar que cabia 300, 600 pessoas. Então, olha a mensagem daquele sacrifício ia impactar 600, 300, 500 pessoas, né? Então, aquilo, vamos dizer que fosse um momento apenas vamos dizer assim, de entretenimento, mas muita gente sairia tocada dali, daquele lugar, se perguntando, meu Deus do céu, que fé é esse? Quem são essas pessoas que levam? Que fé é essa? Que crença é essa que leva essas pessoas a caminhar assim para a morte tão violenta, de uma forma tão pacífica e transparecendo uma alegria? Você acha que aquilo não impactaria uma quantidade grande de pessoas que sairia daquele estádio, depois daquela cena, se perguntando, indo para sua casa e se perguntando, e não tendo a curiosidade, muitas vezes, de buscar? Sim, com certeza, né? Eu vou dar até um depoimento que me passou agora que eu lembrei disso. Eu lembro que há um tempo atrás, lá em Corumbá, nós tínhamos um grupo que fazíamos evangelho no lar. E aí, uma senhora que perdeu o filho de uma forma bastante trágica, uma senhora muito católica, mas muito daquelas que, sabe, frequentar a igreja, amiga dos padres, enfim. Mas a filha dela pediu para que a gente fosse fazer, porque ela estava muito mal. Aí nós começamos a fazer o evangelho na casa dela. Tudo bem, tal, passou-se um tempo, ela ficou tão assim impressionada com o evangelho que ela foi perguntar até para o padre se ela não estava errada. O padre falou, olha, se está te fazendo bem, por que a senhora vai? Né? Continue, senhora. Porque ela se sentia um pouco culpada, como se ela estivesse traindo a religião. E depois, passado um tempo, ela nos disse assim, ela começou a estudar a doutrina espírita, tal, transformou-se em espírita, trabalhando na casa espírita, mas nunca deixou de ajudar lá também a igreja, né? Era interessante isso. E ela falou para mim, você sabe o que me fez mudar? Porque eu fiquei pensando assim, o padre vem aqui, reza, e eu não fico em paz. Vocês começaram a vir aqui, fazer o evangelho, fluidificava a água, eu tomava água, eu dormia bem. No dia que vocês vinham fazer, eu dormia bem. Isso eu falei, aí eu comecei, ela nos disse, eu comecei a pensar, gente, isso aí não deve ser uma coisa boa, essa religião, deve ter coisa boa aí, porque qual o bem que está me fazendo? Então, eu fiquei imaginando esses primeiros cristãos, as pessoas que assistiam, deve ter alguma coisa, por que essas pessoas vão assim, felizes para a morte, né? Então, esse era o impacto que deveria causar, né? Em algumas, a gente sabe que não todos, mas em alguns mais sensíveis se deixavam tocar, né? Então, vamos lá, gente. Onde que eu parei? Dois jovens crentes, dando larga ao seu temperamento ardoroso e sincero, revoltados com a crueldade, desembaiaram as armas que luziram a claridade pálida daquele interior de penumbra, avançando para os soldados num gesto supremo de defesa e resistência,
Mas João de Cleófas advertiu ainda uma vez com a sua palavra magnética e profunda. Olha mais um trecho que ele vai trazer, que o Emmanuel vai resgatar do Evangelho. Olha só. Meus filhos, não repitais neste recinto a cena dolorosa da prisão do Messias. Lembrai-vos de Malcos e guardai a vossa espada na bainha, porque os que ferem com ferro serão feridos. Esta é mais uma passagem do Evangelho do Cristo, quando... E é interessante que essa passagem é narrada por 3 evangelistas, João, Mateus e Lucas. E o João, é interessante que o João é o único que vai nominar Pedro. É o único, porque os outros falam que arrancou, que avançou em cima do soldado e desembaiou a espada e cortou a orelha. E Jesus fala, embanhe novamente sua espada, porque quem com ferro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, ele repete aqui. E eu fiquei pensando, olha só, gente, eu me corrijam se eu estiver enganada. Eu fiquei pensando aqui que já naquele tempo Jesus falava dessas verdades, por exemplo, da lei da ação e reação. Aqui, nada mais é quem com ferro fere, com ferro será ferido, é a lei da ação e reação que a doutrina espírita nos explica. Aquilo que eu faço, aqui, o meu gesto, seja ele bom ou ruim, ele vai repercutir, vai acionar uma reação de acordo com a minha intenção. Se eu sou maledicente, hoje eu sou maledicente, eu espalho a intriga ao meu redor, no meu ambiente de trabalho, entre meus familiares, com certeza eu estou acionando uma reação onde eu viverei uma situação de calúnia, de defamação lá na frente. Então, é a lei da ação. O ferro feriu alguém, automaticamente a reação a essa atitude dura será a dureza da vida. Então, mais uma vez, né, Emmanuel traz uma passagem do Evangelho para a nossa reflexão. Né? Aquilo e ao contrário também, quando nós agimos com brandura, com bondade, com carinho, nós recebemos isso também. Às vezes de pessoas até desconhecidas do nosso ambiente. Às vezes a gente chega num lugar e somos acolhidos com tanto carinho. Por quê? Porque às vezes nós somos assim. Então, a nossa ação, a qualidade ou a deficiência da nossa ação aciona uma reação igual. Por isso que o João falou, não vamos repetir aí o que aconteceu lá da prisão do Cristo. Porque na prisão do Cristo foram soldados e guardas do templo prender Jesus. E interessante que esse Malcos aqui, ele não é nem soldado romano e ele nem é da guarda do templo. Ele é um servo do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás. Era ele que estava mais próximo, onde Pedro pega a espada e corta, e Jesus repõe, né, que Jesus conhecia todo o magnetismo, repõe aquela orelha e recomenda a Pedro, olha, embanhe novamente essa espada, porque quem fere com a espada será ferido por ela também. Né? Continuando. Houve, então, na Assembleia um movimento de quietude e assombro. A coragem serena do apóstolo contagiara todos os corações. Nos grandes movimentos da vida, olha só, eu achei interessante isso aqui, que parece assim que Emmanuel faz um parêntese, né? Olha só. Ele vem narrando um fato, aí ele fala assim, nos grandes movimentos da vida, há sempre uma vibração espiritual que flui de outros mundos para conforto dos míseros viajores da jornada terrestre. Gente, eu sinceramente fiquei pensando, sabe? Por isso, Cleide, que você falou que eu sou meio otimista, mas não é que eu sou só
tipo poliana, otimista, não, mas eu acho que nós nunca estamos desamparados. Então, toda na nossa vida, por mais que às vezes a gente acha que não vai ter nada, que nós estamos sozinhos, nós somos aqui, fala, olha, nos grandes movimentos da vida. Quais foram os nossos grandes movimentos da nossa vida, individualmente, se a gente for reportar para isso? Façamos um exame. Quantas vezes será que nós já passamos dificuldade na nossa vida e que nós fomos amparados, que nós recebemos ajuda, como ele diz aqui, ó, uma vibração que flui do outros mundos. E o nosso anjo de guarda? E os amigos que nós já conquistamos, que ficaram no plano espiritual, torcendo por nós? Nós não estamos sós. Aí eu fui lá, eu falei, vou lá buscar no Livro dos Espíritos, naquela parte que fala dos anjos guardiões, né? Aí a pergunta 490 diz aqui, o que se deve entender por anjo guardião? O espírito protetor de uma ordem elevada. Logicamente, que é um pouquinho mais elevada que a nossa, nós não vamos querer achar que nós vamos ter uma pessoa querida, que vela por nós. Aí ele diz aqui, a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Pode ser obrigatória algumas vezes, mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Por alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Aí tem um texto aqui, comentário de Allan Kardec, que ele diz assim, esses seres, referindo-se aos anjos guardiões, estão por ordem de Deus. Olha a misericórdia divina, que não nos desampara. Eles estão a serviço de Deus. Deus, o colocou junto de vós aí, e aí estão por seu amor. Então, são espíritos que, por amor a Deus, estão a nos velar, cumprindo uma bela, aí entre vírgula, mas penosa missão. Penosa por quê? Porque nós somos, às vezes, meio rebelde, né? Às vezes não, muitas vezes, né? Sim, onde estejais, ele fala aqui, ele estará convosco, aonde a gente estiver. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Então, eu fiquei pensando, gente, a gente, às vezes, nós somos meio ingratos, né? Mas a gente, olha, nós nunca estamos sozinhos. Olha só, aqui no Livro dos Espíritos, fala, na solidão, eles estão conosco, vibrando por nós, torcendo por nós. Mesmo que nós fechamos o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente, para não ouvi-los, mas eles permanecem fiéis, porque eles estão ali por amor a nós e a Deus, cumprindo essa missão, né, que Deus nunca desampara as suas criaturas. Então, é isso aqui que eu entendi. Eu achei interessante que ele vem narrando a cena, de repente ele faz um parêntese para fazer essa colocação, né, nos alertando, né, que nós temos, esse é um gesto, é um sinal da misericórdia divina, né? Vamos. Sabe o que eu estou... Diga, Cleide. O Cleide saiu, coitado. Eu acho que ela ligou o microfone e, ao mesmo tempo, acabou... É melhor deixar o microfone dela ligado. Vamos ver se ela volta. Daqui a pouquinho ela volta, ela quer falar alguma coisa. Aí. Cleide, diga. Deixa seu microfone ligado, Cleide. Os cachorros não estão latindo mais. Bom, vou continuar, depois ela fala. Não, aí já voltei. Não, isso, a colocação minha não foi com relação à questão de otimismo, foi com relação ao aprendizado. Sim, que eu acho
Eu tiro assim, eu tiro por mim. Eu estou trabalhando por parte da identificação dos meus erros. Vou falar para você assim. Outro dia eu falo assim, eu estou trabalhando, eu tinha hábito de xingar no trânsito, já faz tempo que eu trabalho. E Sim. eu passei vários testes, e a última vez eu subi uma faixa, a mulher contornou, bateu. Eu falei, nossa, graças a Deus, porque o meu carro, ela bateu no meu carro, mas eu não xinguei. Eu falei, já melhorei. Então, cada dia, eu acompanho meus erros, e não são poucos, porque antes eu nem percebia que eu tinha hábitos que estavam normal, e que certamente reforçado com as pessoas com as quais convivo. Até que alguém vem e fala, Cleide, não é assim, assim, assado. Aí que eu fui tomar noção. Então, eu estou falando que é difícil, sim, perceber seus erros e corrigi-los, porque ele está tão intrínsecos que você acha normal. Sim, E tudo da Joana de Ângeles, olha, eu não gosto, tem tanta coisa, eu participo de outras aulas lá na Casa de Sheila, eu falo, poxa, eu não sabia que eu tinha tantos errinhos viciosos, encardidos, mas são de vidas passadas que agora eu estou me conhecendo. Eu não me conhecia. É verdade. Mas isso é bom, né? Isso já vai mostrando assim que já está fazendo efeito todos esses estudos, né? Já está surtindo efeito. Porque, às vezes, é como você falou, muitas vezes a gente vive de uma maneira tal que parece normal. É tão comum, todo mundo aceita, todo mundo xinga no trânsito, por que eu não vou xingar também, né? Então, nossa, eu apanhei muito. Até que um dia uma pessoa culminou quando a pessoa falou assim, Cleide, você sabe que fulana xingou, o cara percebeu, ele estava bom, acompanhou até, fez ela parar e pôs o revólver na cabeça dela. Eu falei, nunca mais nem abra a boca. Vou abençoar. E aconteceu outro dia, a mulher bateu no meu carro. Aí eu nem fiquei numa boa, não riscou meu carro, mas o dela riscou. Eu paguei porque eu estava fora da faixa. Eu estava numa subida, pronto. Eu falei, não, eu já devo ter lesado muito esse aqui que eu vou pagar, é pouco, esqueça. E a dona pareceu um monte de evangélico e eu sozinha ali. Mas, na paz de Deus, houve um bom senso, corrigimos os erros. Falei, verdade. bom, uma coisa eu tenho que aprender. É verdade. Então, tá, vamos lá, gente. Observou-se desse modo um inaudito e inesperado. Todos os presentes imitaram o apóstolo valoroso, entregando os braços inermes para o sacrifício. No seu doloroso momento, Lívia enchera-se de uma coragem que nunca havia possuído. Diante da sua figura nobre e da sua indumentária de patrícia, detiveram-se longamente os olhares significativos dos verdugos. Naquela assembleia, era ela a única mulher que ostentava as insígnias do patriciado romano. Então, ela era diferente, né? Opa, os soldados romanos reconheceram. Epa, essa aqui, né? Cláudio Varros cumpria sua tarefa, algo respeitoso, e daí a minutos, apesar da caravana, estava a caminho da prisão, dentro das sombras espessas da meia-noite. O cárcere onde os cristãos iam passar tantas horas ao relento, em angustiosa promiscuidade, que, de algum modo, representava para eles suave consolo, ficava anexo ao grande circo, sobre cujas proporções gigantescas somos obrigados a deter nossas vistas, dando ao leitor uma fraca ideia da sua grandeza. Então, ele vai relatar aqui como que era esse circo, né, chamado Circo Máximo. O Circo Máximo ficava situado justamente no vale que separa o Palatino do Aventino. O Palatino e o Aventino são duas colinas, né? Porque a gente não pode esquecer que Roma foi erguida em cima de 7 colinas. Essa Palatino e Aventino eram duas colinas. Erguendo-se ali como uma das mais belas maravilhas da cidade invicta.
Edificado nos primórdios da organização romana, suas proporções grandiosas se haviam desenvolvido com a cidade, e ao tempo de Domício Nero, tal era a sua extensão que ocupava 2.190 pés de comprimento por 960 de largura, terminando em semicírculo com capacidade para 300.000 espectadores comodamente instalados. Só para a gente ter uma ideia desse tamanho, 2.190 pés corresponde a 650 metros. Então, tinha mais ou menos 650 metros de comprimento e de largura 284 metros. Então, era uma coisa monstruosa. Só para a gente ter uma ideia, eu fiquei pensando como é... Porque eu procurei no Google, tem várias imagens, mas para a gente ter uma ideia da extensão, vamos pensar assim, cada quadra, normalmente, uma quadra nas nossas ruas tem 100 metros. Se a gente pegar, nós somos aqui todo mundo é de Campo Grande, vamos pegar ali a Avenida Afonso Pena. Da Calógeras até uma quadra após da Praça do Rádio era a extensão desse círculo máximo. Olha, imagine, da Calógeras até passa a Praça do Rádio mais uma quadra, que eu esqueci o nome daquela rua lá depois da Praça do Rádio. Mais um, é o tamanho, gente. Olha o tamanho que era esse círculo máximo, a extensão. Aí, continuando aqui, de ambos os lados corriam 2 ordens de pórticos superpostos, ornados de colunas preciosas e coroados de terraços confortáveis, onde ficavam os espectadores, né? Naquele luxo de construções e demasia de ornamento, via-se tascas numerosas e inúmeros lugares de devassidão. Então, ao redor, tinha aquele monumento, aquela coisa, no redor eram umas casebres, né? Vivendo, como diz assim, é como às vezes a gente vai no Rio de Janeiro, você vai a caminho, por exemplo, quem conhece o Rio, quando você vai para a Barra, você passa do lado da favela da Rocinha. Eu, a primeira vez que eu vi, fiquei impactada, confesso para você. Você vê aqueles prédios, aqueles edifícios, você olha assim para cima, aquelas luzinhas, estava anoitecendo, aquelas luzinhas, aqueles montes, não que só mora pobre, só tem casas boas também nas favelas, mas é uma coisa que choca, é o lixo e o luxo vivendo lado a lado, né? Então, ele diz aqui, a cuja sombra dormiam os miseráveis e repousavam a maioria do povo, embriagado e amolecido nos prazeres mais hediondos. 6 torres quadradas, denotando as mais avançadas expressões de bom gosto da arquitetura da época, dominavam os terraços, servindo de camarotes luxuosos às personalidades mais distintas nos espetáculos de grande gala. Né? Tinha os camarotes, então também tinha a parte onde ficava o popoluxo, né, o povoaréu, e tinha também os camarotes onde ficava, vamos dizer, o patriarcado, os patrícios, né, e o próprio imperador também, que tinha um lugar reservado para ele assistir os espetáculos. Largos bancos de pedra dispostos em anfiteatro corriam por 3 lados, localizando-se em seguida em linha reta. O espaço ocupado pelos cárceres, onde estavam esses cristãos, de onde saíam os cavalos e carros, bem como os escravos e prisioneiros, feras e gladiadores, para os divertimentos preferidos da sociedade romana. Sobre os cárceres, erguia-se o suntuoso pavilhão do imperador, de onde as mais altas autoridades e áulicos acompanhavam César nos seus entretenimentos. A arena era dividida longitudinalmente por uma muralha de 6 pés de altura, de 1,70 m, né? Ficava bem no meio da arena, essa muralha, por 12 de largura, por 3 metros de largura, erguendo-se sobre ela, em cima dessa muralha que dividia a arena ao meio, erguendo-se sobre ela altares e estátuas preciosas que ostentavam bronzes finos e dourados,
Bem no centro dessa muralha, imprimindo um traço majestoso de grandeza ao ambiente, levantava-se à altura de 120 pés, uma altura de 35 metros, o famoso obelisco de Augusto, dominando a arena colorida de vermelho e verde, dando a impressão de relva deliciosa que se tingisse subitamente de flores de sangue. Então, olha só, Emmanuel reserva assim, um parágrafo enorme para relatar essa suntuosidade que era, né, que Roma realmente tinha, né? E era espetáculos que era apreciado pelos romanos, né? Que ainda sentiam prazer nessas lutas. Olha, gente, me desculpe quem gosta, mas eu vejo luta de boxe, esse MMA, esse negócio. Eu falo, gente do céu, eu acho que ainda é reminiscência desse tempo, né? Que a pessoa leva chute, sangra, cai, bate a cabeça e a turma... Eu, sinceramente, me perdoe quem gosta, mas eu acho, eu não gosto nem de ver. Eu penso que ainda é restício, né, desse tempo ainda meio primitivo, que a gente ainda sentia prazer por esses espetáculos macabros, né? Vamos lá, gente. Meu Deus, já estamos quase na hora. Os míseros prisioneiros daquela caçada humana foram atirados a uma larga dependência dos cárceres nas primeiras horas da madrugada. Os soldados os despojaram um a um dos objetos de valor ou das pequenas importâncias em dinheiro que traziam consigo. As próprias senhoras não escaparam ao esbulho, a apropriação indébita, né? O esbulho humilhante, sendo roubadas nas suas joias mais preciosas. Apenas Lívia, pelo respeito que inspiravam suas vestes, foi poupada ao exame infamante. Num gabinete privado, Cláudio Varros dava ciência ao seu superior, Cornélio Rufus, do êxito da diligência que lhe fora cometida naquela noite. Sim, exclamava Cornélio satisfeito. Pelo que vejo, a festa de amanhã correrá ao inteiro contento do imperador. Esta primeira caçada de cristãos, olha só, caçada, como se fosse animal, né? Era essencial ao glorioso feito das grandes homenagens aos senadores. Olha que ironia do destino. Eles seriam atirados às feras para prestar uma homenagem aos senadores. No meio desses senadores estava o marido da Lívia, né? Olha que coisa, hein? Mas escuta, continuava ele mais discretamente, referindo-se a Lívia. Quem é essa mulher que traz a toga das matronas da mais alta classe social? Ignoro, respondeu o centurião assaz pensativo. Aliás, muito me admirei de encontrá-lo em tal ambiente, mas cumpri severamente as vossas ordens. Fizeste bem. Todavia, como se estivesse adotando intimamente uma providência nova, Cornélio Rufus sentenciou: deixá-lo-emos aqui até amanhã, até o momento do espetáculo, quando então poderá ser posta em liberdade. E por que não a libertamos desde já? Aí ele responde: ela poderia, na sua condição de nobreza, provocar algum movimento de protesto contra a decisão de César, e isso nos colocaria em péssima situação. E como essas miseráveis criaturas serão atiradas às feras na qualidade de escravos e condenados à última para, nos derradeiros divertimentos da tarde, não convém nos comprometermos perante a sua família. Retendo aqui, satisfazeremos os caprichos de Nero e, soltando em seguida, não nos incompatibilizaremos com os que gozam dos favores da situação. Gente, aqui vamos parar só um pouquinho para fazer um comentário. Até nesse momento, aliás, até o próprio Emmanuel depois vai fazer também uma observação. Até nesse momento aqui atual, ainda não havia a perseguição declarada aos cristãos. Somente os condenados, os escravos, que eram atirados às feras. Os cristãos, não. Ainda não havia uma perseguição ostensiva aos cristãos, porque, de uma forma
como até no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, esse Emmanuel mesmo que está nos narrando esse romance, ele diz o seguinte: a princípio, os romanos não incomodaram muito com a crença cristã, não, mas eles não incomodaram, né? Mas eles entendiam que era mais uma crença, como muitas outras que existiam por ali. Mas o que passou a incomodar mais os romanos foi essa ideia que o cristianismo, que o ensinamento do Cristo os dava de igualdade entre as pessoas. Isso, para eles, era uma coisa inadmissível. Tanto que a gente vê lá a reação da Calpurnia, quando a Lívia começa a dizer para ela, ela não se preocupou, ela ficava indignada de ver como é que os escravos são igual a mim, uma patrícia. Então, isso foi o grande, vamos dizer assim, o grande obstáculo, o grande realmente item que incomodava o cristão nessa doutrina nova, que pregava que todos eram irmãos, que todos eram filhos do mesmo pai, que não devia ter essa distinção entre senhores e escravos. Então, isso foi o que mais incomodava. Mas, até nesse momento ainda, não havia nenhuma legislação que condenava, que perseguia os cristãos. Então, eles foram trazidos, né, para atender a uma determinação de Roma, mas eles seriam encaminhados às feras como escravos, como condenados, e não como cristãos. Era essa a ideia aqui que nós vamos ver. É verdade, esta é a solução mais razoável. Contudo, por que motivo essas criaturas serão condenadas como escravos, quando deveriam morrer como cristãos? Pois tão somente essa é a causa da sua justa condenação. A razão da sua morte não está na na humilhante doutrina que professas? Então, falou, por que eles vão ser como escravos? Eles não tinham que ser condenados por causa dessa doutrina? O soldado pergunta ao centurião, né? Ele diz assim: sim, mas temos de ponderar que o imperador não se sente ainda com bastante força para enfrentar a opinião dos senadores, dos edis e de várias outras autoridades que certamente desejariam advogar a causa desses infelizes, em desprestígio dele e nos seus mais íntimos conselheiros. Então, Nero ainda tinha um certo receio de declarar abertamente a perseguição aos cristãos, porque o Senado tinha advogados, tinha pessoas que iriam defender esses infelizes, é o que ele diz aqui. Continuando, mas não duvido que essa perseguição aos adeptos da odiosa doutrina do crucificado será oficializada em breves dias. Tão logo os poderes imperiais estejam mais fortemente centralizados. Aí ele faz aqui uma observação, lá embaixo, acho que todos têm aí, né? A maioria dos historiadores do Império Romano assinala as primeiras perseguições do cristianismo somente no ano de 64. Entretanto, desde 58, alguns dos favoritos de Nero conseguiram iniciar o criminoso movimento, salientando-se que os cristãos da época, antes do grande incêndio da cidade, eram levados ao sacrifício na qualidade de escravos miseríssimos para divertimento do povo. Então, apesar de oficialmente os historiadores reconhecerem que apenas no ano de 64 essa perseguição realmente foi declarada, e também o incêndio de Roma, que Nero provocou e jogou a culpa nos cristãos, né, para incitar o ódio, a raiva da população contra os cristãos. Então, mas mesmo assim, apesar de não ser legal, vamos dizer, o sacrifício dos cristãos, eles ocorriam porque eles eram jogados como escravos, como condenados, né? Aí, continuando aqui, esperemos, pois, mais algum tempo e até lá fortifiquemos o prestígio de Nero, porque o detentor do poder deve representar sempre o melhor dos amigos. Olha só, hein, gente? Nem sempre o detentor do poder realmente é o melhor, né? Nós temos aí nossa história cheia de exemplos. Enquanto isso ocorria,
Todos os cristãos se dividiam em grupos no interior do cárcere, trocando as mais íntimas impressões sobre o angustioso transe. Então, nós vamos parar por aqui. Nosso estudo vai até aqui. A Simone vai continuar na próxima sexta-feira.